Líder em audiência no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás-os-Montes é líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás-os-Montes, um jornal, uma região, toda a informação. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Contrassenso. Temos connosco novamente Anabela Oliveira, professora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e também Paulo Reis Mourão, professor na Universidade do Minho. Sejam mais uma vez bem-vindos. O convidado de hoje é Luís Machado. Hoje está connosco na qualidade de presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Vila Real, mas é também presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião e também presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Teremos a oportunidade de falar disto também, mas para já falar então deste novo cargo ao qual tomou posse recentemente, em novembro. Este será um mandato de continuidade? Não, antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado por este convite e esta oportunidade de falarmos sobre o Partido Socialista do Distrito de Vila Real. Os nossos mandatos são sempre de continuidade, porque nós entendemos que aquilo que foi feito antes foi bem feito, que podia ter sido melhor todos os dias, e essa é a nossa experiência diária, e naturalmente, sendo eu dirigente distrital durante muitos anos, naturalmente revi-me sempre na liderança do meu antecessor, o Francisco Rocha. Portanto, é um trabalho de continuidade na afirmação do partido, nos valores do partido, e naturalmente diferente, porque as lideranças são diferentes e cada liderança tem a sua forma de atuar, a sua forma de estar, tem as suas ambições. Quais é que são as suas ambições? A nossa ambição primeira neste mandato é mudar a vida das pessoas para melhor. Não faz sentido que nós estejamos na política, seja em qualquer cargo, ou partidário, ou autárquico, ou governante, que no final dos nossos mandatos a gente não sinta que mudou alguma coisa para melhor.
E eu estou convencido que o Partido Socialista em Vila Real, neste mandato de 2 anos, vai mudar a vida de todos aqueles que aqui vivem para melhor. Se muito, se pouco, a ver vamos. Mas que vai mudar, vai. E como é que isso se pode fazer? Através de que medidas, por exemplo? Pode-se fazer por um trabalho diferente, percebermos bem o que temos, perceber bem o que precisamos e depois ter a força, a vontade. Fala-se muito em resiliência, mas eu não digo isso. Digo mais coragem de reivindicar para que os governantes, de facto, olhem para um território que é português. Vou já introduzir aqui na conversa os nossos comentadores, começando por si, professor. O que é que... Sei que já teve a oportunidade de ver aqui a moção, certo, do Partido Socialista. O que é que lhe apraz dizer para já? Bem, boa noite a muitas todos questões, não é? e desejar desde já felicidades também nestas funções que o Luís está a começar. De facto, imagino que ser dirigente máximo aqui da Federação Distrital do PS seja algo repleto de desafios. Não só os desafios naturais que advêm de estar a receber a distrital nas circunstâncias em que ela está a ser entregue, portanto, depois de ter havido uma maioria absoluta no país, de inclusive ter havido uma vitória do Partido Socialista no distrito e, de qualquer forma, sendo aqui uma distrital do interior e do interior de Portugal. E ainda mais uma distrital que já há várias legislaturas não tem tido a capacidade, não direi só a distrital, mas o distrito, de colocar um secretário de Estado, ou uma secretária de Estado, ou um ministro, ou uma ministra, portanto, no Executivo em São Bento. É algo que eu tenho feito apelo reiteradamente. Há 15 dias tinha ficado muito contente porque não o distrito, mas a região estava a ganhar mais uma secretária de Estado. As circunstâncias evoluíram noutro sentido. Voltamos agora a só ter uma secretária de Estado na região. No fundo, quer perceber o porquê de Vila Real o perceber o porquê, ninguém, cada um não é? tem as suas explicações e, obviamente, as principais explicações terão que ser sempre dadas pelos primeiros ministros, porque é que não confiam em cidadãos associados ao distrito de Vila Real. Porque, convenhamos, há convites, há, obviamente, a negociação. Agora, gostaria, já que a Elsa está a colocar essa possibilidade, de ouvir o Luís Machado relativamente ao que fazer para que, efetivamente, a própria distrital consiga que ou ela ou o distrito, porque aqui também acho que é importante pensarmos como distrito, porque também não é só responsabilidade, lá está, da Federação Distrital do PS, termos esta ausência de secretários de Estado ou de ministros no Executivo, assim como também não é só a responsabilidade da Federação Distrital de um outro distrito ter 3 ou 4 secretários de Estado e 1 ou 2 ministros. Portanto, há todo aqui um conjunto de circunstâncias que passa desde logo também por esse capital político, e isso quer queiramos, quer não, que, de facto, os políticos da região no seu conjunto têm. E, portanto, o que é que fazer para que as gerações de políticos transmontanos tenham uma visibilidade que, neste momento, parecem não ter e que, por exemplo, em governos do passado, inclusive já para não recuar ao século XIX, início do século XX, tínhamos uma grande representatividade de políticos, de republicanos, monárquicos, que eram do distrito e que foram muito influentes. Aliás, o último primeiro-ministro da monarquia era natural de Celeiros, não é? De Teixeira de Sousa, portanto. Portanto, no fundo, que trabalho é que pode ser aqui feito, não é? Para que Vila Real volte a entrar no mapa político. do governo. Eu sim. agradeço a pergunta porque ela está na ordem do dia, não é? Portanto, como devem entender Já todos não os dizemos que vai para camaradas, secretário de Estado, falamos nisso. Poderá ser, poderá ir. Se o professor me permitisse, eu dividia em 2 patamares esta questão da representatividade. Uma é, se defendemos que Vila Real deve estar representado no governo, sempre. Que entendemos que tem vantagens políticas e até executivas para o distrito, sim. Se o distrito ganha em ter governantes, muito.
Portanto, e acho que isto todos concordamos e é pacífico para toda a gente, sejam socialistas, não sejam socialistas, todos nós do nosso distrito entendemos isso e temos essa ambição. Agora há aqui que fazer uma meia-culpa. Portanto, eu acho que o distrito não tem trabalhado de uma forma serena, calma, para construir lideranças nas várias áreas, para que, de facto, nós não trilhamos o caminho de que só porque é de Vila Real tem que ser governante. Não. O que nós defendemos é que se algum vilarrealense do distrito tiver, de facto, mérito, se tiver conhecimento, se tiver capacidades e competências, deve ser ele o escolhido. E é isso que nós vamos fazer, é desafiar todos, cada um nas suas áreas de conhecimento, para irem construindo uma liderança, ir aparecendo em público, ir defendendo causas do nosso distrito e nacionais, para que possa estar naquele leque dos escolhidos. Mais importante, e isso sim, é uma reivindicação nossa, porque é diferente, nós estamos muito, mas muito determinados em ter pessoas do nosso distrito nos lugares de apoio à decisão. E estes lugares são determinantes, primeiro, pela informação, segundo, porque é aí é que se constroem as verdadeiras lideranças, porque é aí é que se tem conhecimento dos temas. Portanto, eu estou convicto que se nós fizermos este trabalho nos próximos governos, e esperemos que só em 26, naturalmente, possamos ter contorranos nossos do distrito no leque daqueles que podem ser governantes. Eu defendo isso, vamos trabalhar para isso, mas acho que mais importante é ter do nosso distrito pessoas em Lisboa, nos gabinetes, de apoio aos gabinetes, para que se vá construindo conhecimento e informação, para depois estarmos em condições de ter, de facto, nomes com conhecimento, com competências, com idoneidade e que sejam reconhecidos também no nosso distrito. Mas, na sua opinião, o distrito não tem neste momento ninguém com essa capacidade? Temos alguns... há outra questão que também é importante. Nós tínhamos agora para secretário de Estado da Agricultura, que era o tema que estava em último, 3 ou 4 pessoas, mas que também não têm disponibilidade. Porque é preciso ter competências, conhecimento e disponibilidade para mudar de vida. São cargos, não é? Porque se pedir a um homem ou uma mulher com 50 anos, vida perfeitamente estabilizada, se está disponível a mudar de vida de um momento para o outro e ir para Lisboa, a pessoa tem que pensar há algum tempo e há determinadas alturas que não há esse tempo a pensar. Nós temos, de facto, pessoas competentes, temos uma oportunidade que eu acho que não temos aproveitado bem, que é a nossa universidade. Nós temos ali muito conhecimento que o temos de trazer para a rua. As pessoas têm que ser conhecidas, têm que estar. Temos que fazer o desafio de fazerem política. Não precisam se filiar, não precisam ser militantes, mas fazer política. E fazer política, defender os nossos territórios e tudo aquilo que nós temos de bom e principalmente também nos ajudarem a reivindicar aquilo que nos falta, mas precisamos de gente do conhecimento na rua. E nós muito tempo vivemos fechados, vivemos com as pessoas da rua e as pessoas do conhecimento naturalmente se vão fechando e Vila Real também neste capítulo tem que mudar de vida. Mas, aliás, essa tem sido uma das máximas do novo do reitor, não é? Que defende essa universidade mais aberta à comunidade. E o caminho passará por aí. Sim, tem que passar por aí. Nós não conseguimos ter partidos fortes se esses partidos não estiverem à rua, porque é na rua que se passa a palavra, a mensagem, a informação, é na rua que se sente aquilo que as pessoas precisam e depois tem que se juntar, de facto, o conhecimento, porque hoje em dia, se não houver conhecimento e competência, vale mais estar parado. Professora. Porquê que acha que essas pessoas do conhecimento se vão fechando a essa atividade, a essa... Eventualmente porque essa nunca foram na rua? desafiadas e que, naturalmente, como nós todos, se vão acomodando a uma vida que vão construindo diariamente. Eu acho que o que falta aqui é desafios, o que falta aqui é projetos e nós estamos disponíveis para o fazer.
E vamos fazê-lo porque, se forem projetos discutidos entre o conhecimento, entre a rua, entre os líderes partidários, os líderes autárquicos, os governantes, eu acho que vai ser extremamente desafiante para toda a gente do conhecimento perceber que na rua a nossa vida é diferente. Um colega ontem, de Ciência Política, comentava que, como há o questionário que agora os convidados deverão escrutinar-se pessoalmente, também deveria haver um questionário que todo cidadão deveria responder: o porquê não ser político. E ele dizia, portanto, é que parece quase um exame de consciência próprio de uma confissão religiosa a pessoa fazer aquele questionário, quando deveria ser o contrário, isto é, porquê não devo intervir na causa pública e na sociedade, e, portanto, fazer ali um conjunto de perguntas. Concorda que tudo está bem? Não acha que deveria... Não tem uma opinião própria? Então, se tem, muito bem. Mas eu acrescentaria aqui, se me permite, é que há um erro de conceito. Porque políticos somos todos nós. Sim. E os maiores políticos estão na rua. Há poucas pessoas disponíveis para exercerem cargos políticos. São coisas diferentes. Porque a verdadeira política está na rua. Agora, nós cada vez temos menos, por várias razões, mas cada vez temos menos pessoas disponíveis para exercer cargos políticos. Pela exposição, pela falta de organização, e eu, quando falo falta de organização, é de todos. Nós, por exemplo, temos nesta altura a melhor arma para crescermos, e estamos aqui num espaço desses, mas que não está organizada para isso. São coisas diferentes. E o que nos falta a nós é a organização, porque se nós tivermos uma organização em que tudo seja respeitado, tudo seja considerado, nos seus espaços, nos seus tempos, a disponibilidade das pessoas com conhecimento e com competências irá naturalmente aumentar. Infelizmente, por muitas e variadas razões, a maior parte das pessoas que exercem cargos políticos não têm tempo. E sem tempo... Não será pela conta bancária também, não. Eu acho que há aqui uma ideia muito diferente. Não, eu acho que o tempo é... Por exemplo, nós podemos ir à alimentação de mandatos. Eu sou muito favorável à alimentação de mandatos em todo lado. Discordo. Nós não podemos repetir alguns mandatos na academia. Eu discordo. Até essa lei entrar em vigor, mas eu discordo de 3 mandatos de 4 anos. Eu também. Se o ciclo autárquico for 12 anos, 2 mandatos de 6. Se for 2 ciclos como Presidente da República, está ótimo. E até nos clubes desportivos. Em todo lado, portanto, nas associações, em todo. Portanto, e as pessoas têm que perceber isto. Portanto, ou seja, todos temos que perceber que não somos, estamos. Portanto, eu, nesta altura, estou como Presidente da Federação durante 2 anos e depois logo se verá. Mas isto leva-nos a outro caso, e eu aproveito por estarem aqui dois senhores professores, e eu culpo isto de uma forma muito, muito frontal, que o nosso problema está na educação. Isto porque o nosso problema, e o problema dos povos como nós, e nós, sendo latinos mais ainda, está na nossa cultura. Porque se nós culturalmente fôssemos ricos, o país enriquecia todos os dias. Ou seja, se nós vendêssemos a nossa cultura, nós não precisávamos quase trabalhar. Enriquecíamos todos os dias. Mas essa cultura só se consegue através da educação. E nós, por exemplo, se olharmos para os conteúdos da pré, do primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, por exemplo, Santa Marta Penaguião, que é o meu concelho, tem até o 9º ano. Os miúdos saem com 15 anos. Não sabem o que é uma Câmara Municipal, não sabem o que é uma Assembleia Municipal, não sabem para que serve, quem manda, quem não manda, que competências é que tem. Não tem consciência. Os alunos do primeiro ciclo não sabem fazer contas, não têm orçamentos familiares, não sabem que têm que se forrar para se ter. Era desde que prepararmos para a realidade daquilo que... Portanto, o que eu acho é que falta, de facto, uma intervenção nos primeiros anos para que, de facto, o panorama nacional, em termos
da visão que têm dos políticos, portanto, daqueles que exercem cargos políticos, a visão que se tem da política, porque nós fomos, e aqui a talho depois até aproveito, portanto, nós estamos numa onda de listas independentes aos órgãos autárquicos. Não sou nada contra. Mas se nós todos formos ver, a maior parte dos líderes dessas listas foram aqueles que não foram aceitos pelos partidos. Portanto, será que isto é democracia? Ou então não quiseram ir por nenhum deles para não Ou ter será responsabilidades? que um dia que só concorram independentes ao nosso Parlamento, nós vamos ter democracia? É um risco. As pessoas ainda não perceberam que só há democracia porque há partidos. As pessoas ainda não perceberam que o PS e o PSD se têm que cuidar, respeitar e considerar para que a nossa democracia continue firme. Exatamente. E isto é que é preciso. Isto tem que ir para a escola. E nós temos que dizer isso, porque nós tivemos, por exemplo, na lista dos independentes, nós temos, e eu estou à vontade para falar, porque em Santa Marta, 2 freguesias, foi lista de independentes. Portanto, estou à vontade, mas isto, portanto, esta onda, esta forma de estar na vida pública, tem que merecer a reflexão, porque se não merecer, nós estamos a assistir aos fenómenos das extremas, portanto, que vêm de outros países. Tinha os Estados Gerais, não é? Que Exatamente, era e depois foi um convidar, excelente espaço de e as pessoas têm que sentir. Depois, há outra questão que... O meu e colega, esta, o Manuel Herédia Cabral, era um deles. e esta é muito particular. Os nossos partidos, eu estou a falar do PS e do PSD, porque são os partidos da França, portanto, têm algum receio de afirmar os seus princípios, Exato. de serem igual a eles mesmos. E isso perde identidade. Por isso é que nós temos um eleitorado em legislativas tão flutuante. Porque se o PS, sendo governo, ou o PSD, quando é governo, fossem fiéis aos seus princípios, o eleitorado flutuante não seria tão grande. Porque, repare, o senhor falou aqui de uma coisa muito importante, que é esta questão da democracia, da absoluta necessidade da democracia. E daquilo que nós estamos, infelizmente, não é? A ter na Europa e a ter no mundo, que é a evolução cada vez maior, o aumento da extrema-direita. Daquilo que aconteceu nos anos 30 do século XX e que deu no que deu e que nós estamos a repetir. Este descrédito, que é o descrédito que nós estamos a ver agora, com políticos a serem investigados, com o que se passou, pronto, não quero agora dizer nomes, com esta senhora, com os secretários de Estado, etc., até com este escrutínio que está, com este teste das perguntas. Isto gera algum descrédito. Se calhar há independentes porque os partidos não os aceitam ou porque eles próprios não acreditam nos partidos, esquecendo-se, obviamente, que nós temos democracia porque há partidos. Eu agora vou fazer um bocadinho... Mas aí também, se calhar, era importante os partidos terem um papel mais incisivo sobre os próprios militantes. Exatamente, mas o Como que um próprio acontece... clube por exemplo, a ser responsabilizado pelos seus sócios. Mas tem a ver com a questão da tal educação, não é? De saber-se o que é uma autarquia, o que é uma assembleia, o que é uma obrigação que todos nós temos de ser políticos. Por exemplo, vamos ao caso precisamente da doutora Carla como secretária de Estado. Estamos num momento em que há demissões por questões ligadas a indemnizações, etc, etc. Ela é convidada para secretária de Estado. Ela sabe que o marido tem um problema com a justiça, tem contas arrestadas, etc. Porquê é que ela aceita um cargo quando sabe que está com problemas? Portanto, a sensação que se tem, o que é que o povo diz? A resposta pode ser imputada da CEO da TAP, com o pé do advogado, se ela sabe que tem problemas, ela devia dizer assim, não, desculpem, eu tenho um problema destes, não é melhor eu não aceitar. Quer dizer, a sensação que o povo, eu agora estou um bocadinho a fazer de povo, não é? É assim, poxa, antigamente a minha avó costumava dizer, antigamente fazíamos as vigarices, mas tínhamos vergonha, e agora parece que ninguém tem vergonha, não é? É um bocadinho este descrédito que faz com que as pessoas deixem de acreditar nos políticos. E isso é que é grave. Mas aí, se me permite, Anabela... E realmente é importante que os partidos
assumam as suas ideologias. Mas isso e as suas acontece, coisas. mas também não podemos que não generalizar. haja Já para esse passar ao Luís, descrédito, não é? a questão das vigarices, eu acho que é sistemática. Portanto, neste sentido, É sistemática, então, exato. obviamente, mas não pode existir, porque a extrema-direita vai-se aproveitar dessas vigarices. Nem todos se molham porque andam à chuva. Isso é Tá verdade. bem. Uns levam guarda-chuva, outros gabardine e outros sabem resguardar-se. Agora, é sistemática neste aspecto. Se o cidadão que ocupa cargos públicos não estiver munido de alguma verticalidade moral e soube saber rodear-se de pessoas que sejam uma influência positiva, ele fica muito mais exposto a cometer estas fraudes. E fica muito mais exposto a ficar num ciclo. Agora, é importante compreendermos, e a nossa democracia compreender, que esta corrupção sistémica tem que ser neutralizada e corrigida. Claro. Não é? Porque Sem medo. aquilo que com aconteceu tenacidade. a uma pessoa poderia ter acontecido a outra, como há casos, independentemente dos partidos, inclusive claro. no Chega, de casos Em todo parecidos. lado. Não é? Vamos Né? ver Sim, a resposta então tem que ser. aqui. Eu levaria isso para outro lado de um ponto de vista diferente. Nós, no nosso país, e muito da nossa raiz latina, na questão dos impostos, ainda há na praça pública aquele que consegue fugir aos impostos, que até os melhores contabilistas é esperto, e aquele que paga tudo não é assim tão esperto quanto isso. Ora, há países que é o contrário, né, que denunciam quem não paga. Portanto, isso também está aí. O que é que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é criar modelos que vão refinando as condutas, que vão refinando os comportamentos para que eles não aconteçam. Porque, infelizmente, na vida cada um sabe da sua e os seus problemas, mas o que eu acho é que em determinados momentos da nossa democracia, essa questão não foi valorizada. Sim. E não foi valorizada por uma razão muito simples, que eu entendo. Os nossos partidos, quando vão para o governo, não defendem as causas que defendem na oposição. Pois. E, essencialmente, não cumprem aquilo que dizem quando estão na oposição. Pois. E nisso acontece porquê? Porque ninguém sabe as contas do Estado. Pois. Porque o governo que está lá está tudo bem, muito direitinho. O governo que vai para lá e afinal não pode fazer nada porque afinal aquilo está tudo diferente. O que nos falta é um controle rigoroso das nossas contas públicas, da nossa conduta, porque ela é transversal. Claro. Ela é transversal. E também aí a fiscalidade poderia nos ajudar muito, para já porque melhorava, não é? Aliás, nós, para crescer, bastava que a economia paralela todos pagam menos, reduzisse 10%, Claro. e todos pagavam menos e Claro. nós estaríamos melhor. Mas, de facto, há aqui momentos na nossa vida que vão coincidindo com as maiorias, ou sem ser maiorias, mas muito próximo da maioria. Aquilo que eu entendo, uma maioria é extremamente útil para se implementarem medidas, Sim. se quem for tem toda essa maioria conseguir dialogar. São coisas diferentes. Porquê? Porque a maioria dá a sensação, não é preciso, nós temos maioria, passa. Nós temos maioria, não temos problemas, vamos a... Portanto, ora... Mas é curioso que há pessoas que têm maioria e pensam assim. E dizem não. Depois, o que é que Isso é mau. acontece? É que nós temos poucas maiorias. Tivemos a maioria de Cavaco Silva, tivemos com o António Guterres, que era meio-meio, portanto era quase uma maioria, mas depois Era a maioria teve limiana, do queijo, limiana, foi lá o está. limiano. É o queijo. E temos esta maioria, portanto nós não estamos Eu penso habituados a muito, maiorias. aliás. E se forem ver, a maioria destes casos, infelizmente, acontecem nas maiorias. Portanto, o que quer exatamente. dizer que nós temos Sempre que foi ter assim. uma atenção redobrada quando estamos em maioria. É. E as pessoas têm que ser alertadas para isto, e isto vem da experiência. Porque, por exemplo, aquela ideia de mudar tudo não é bom. Portanto, uma equipa que esteve no governo, alguém tem que continuar.
Pois. Porque mudar tudo de novo, fazer tudo de novo... Nunca é bom, não me é uma parece que instabilidade, seja pois. um, Mas não sei se um é bom por causa caminho. de eu ser um fervoroso adepto do Yes Minister e depois da série que lhe sucedeu, que é The Sick of It. A maioria dos casos que apareciam no Yes Minister e no The Sick of It eram similares a estes, eram inside jobs, isto é, no fundo não interessava a oposição que estava desorganizada a expor estes casos, mas interessava alguém que, obviamente, depois substitui o outro alguém, não é? Qual é a sua opinião? Haverá famílias já muito diferenciadas dentro da maioria socialista? Eu acho que o problema do Partido Socialista são os socialistas. Assim como eu acho que o problema do PC são os sociais-democratas. Porquê? Porque sempre que um partido consegue arranjar um inimigo comum, tem sucesso. Portanto, acho que lhe respondi. Não acha que às vezes o problema de algumas pessoas do PS é haver alguns socialistas com mentalidade PSD? Não, eu tenho uma ideia muito precisa para isso. Nós corremos um risco de, em determinadas áreas, não fazer a distinção entre o PS e o PSD. Eles estão muito perto. Sim. Depois, qual é o outro problema? É que os partidos vão mais à esquerda ou mais ao centro ou mais à direita, em função das lideranças. O PS de Sócrates era mais ao centro-direita que o PSD de Rio, que era mais centro à esquerda. E se formos por aí, Fernando Rodrigues, Jorge Sampaio, portanto, os partidos também têm esse problema. Em função das lideranças, por exemplo, o PSD liderado por Passos Coelho, que é um conterrâneo nosso, era um PSD muito mais encostado à direita que outros PSDs que nós tivemos. Por exemplo, o PSD, que é portanto, o PPD, digamos assim, do Sá Carneiro, era muito mais à esquerda que qualquer um deles. Portanto, e essa confusão vem daí. E por isso é que eu digo que quando os partidos, o PS e o PSD, que são partidos de governo e de liderança do governo, porque os outros também são, mas de liderança são os dois, se não defenderem os seus princípios, as suas causas, corre-se esse risco de chegar a uma altura que as pessoas dizem tanto. E deixarem espaço para os partidos mais extremos. Aliás, eu Mas já digo agora... com toda a frontalidade, as nossas extremas crescem por culpa, nitidamente, do PS e do PSD. Houve uma pergunta que, quando veio Exato. ter connosco o presidente da distrital do PSD que eu fiz, e faço agora também o Luís Machado, quando é que está a antever? Já nos disse que em 2026 seria uma boa data para voltarmos a ter transmontanos no governo. Eu espero que seja antes, porque com o ritmo das remodelações a que estamos habituados, portanto, pode haver essa oportunidade mais cedo. Mas quando vamos ter uma senhora militante socialista à frente da distrital? Têm aqui um capítulo Olha, na moção, não é? Eu não sei se vou ser mal entendido, mas eu vou explicar. Eu não estou a perguntar quando é que vai haver mulheres sacerdotes a celebrar missas. Não, mas É as muito mulheres simples. são, aqui na moção que nos Está, entregou, fala aqui do papel que querem também que as mulheres E tenham. as mulheres eu socialistas espero ser foram bem muito entendido, porque eu vou dizer o que importantes e há 2 autarcas socialistas já no distrito. Eu vou dizer uma coisa muito... Eu sempre fui contra a lei das cotas. Sempre fui. Acho que não faz sentido nenhum. Eu também acho. Mas que é extremamente necessário, é. Sim. Numa primeira fase. Infelizmente, havia alguém que dizia que não havia necessidade, não é o Herman, mas eu acho que a lei das cotas foi uma necessidade. E ainda é. O que eu disse à Federação, à estrutura federativa das mulheres socialistas de Vilhão Real, Igualdade e Direitos, que tem um nome pomposo, foi que gostaria que no final do meu mandato, portanto daqui a 2 anos, a lei das cotas já não fosse necessária. Para lhes dizer que o secretariado tem paridade 100%, não é? Acho que é metade-metade. A lista da Comissão Política, que eram 60 e tal até ao 48º, paridade absoluta, um homem, uma mulher, ou uma mulher, um homem.
Eu na Câmara sempre tive como número 2 uma mulher, sempre tive mulheres na Assembleia, portanto, isso para mim não é discussão. Mas isto, no fundo, Agora, às vezes acaba por sim, até obrigar algumas delas a irem para... admito que ainda seja vida, preciso fazer um trabalho para dar oportunidade às mulheres. Mas há aqui uma coisa importante. Muitas delas aceitam As para mulheres porque é têm preciso que querer essa fazer número, não é? oportunidade. Claro, exatamente. Porque, infelizmente, e é verdade, em alguns casos, estão nos lugares porque são mulheres. E isso é a maior falta de respeitabilidade para com as mulheres. Exatamente. Ora, é um trabalho que se está a fazer, eu acho que já se evoluiu muito, já temos muita Mas sente, por exemplo, presença. que as mulheres também não aceitam tanto ir para a política também por causa da vida que têm a casa, os filhos, são quem está mais em casa. Eu não me posso já queixar um bocadinho muito, diferente, mas porque ainda continua eu a ser assim na casei em maioria dos 91 e já havia paridade. Portanto, não havia, o primeiro a chegar a casa tratava da casa, nunca foi É o que eu problema. digo, já mudou um bocadinho, não é? Mas... Hoje em dia já temos muita... eu estou a falar aqui por Vila Real, portanto, pelo nosso partido, e pelo nosso partido, nós já temos muitas mulheres que têm a vida... Tem juntas de freguesia e tudo, não é? a vida particular e doméstica perfeitamente organizada e com muita disponibilidade para darem à causa política e ao partido, para exercerem cargos diretivos. A estrutura está com uma dinâmica muito boa. Já temos muita gente nas freguesias, nas assembleias de freguesias muitas. Nas assembleias municipais já começa também a terem uma presença. Infelizmente, nas lideranças ainda não. Eu acho que é preciso mais algum tempo. Porquê? Porque os homens estão desde 76, que foram as primeiras eleições autárquicas, não é? E as mulheres foram chegando no final dos anos 90, embora em Santa Maria de Penaguião, em 82 tivemos uma mulher presidente de junta. Tanto que era a professora Dores, que é a esposa do Dr. Artur Vaz, que foi presidente da Câmara e depois governador civil. Portanto, agora eu estou convencido que nos próximos 4, 6 anos vamos ter mais mulheres a liderar, quer órgãos autárquicos, quer partidários. No partido, tudo tem o seu tempo. E este foi o meu tempo. Eu estou no partido desde 93, portanto, há muitos anos. Foi o tempo, nunca pensei ser. Houve uma conversa há 2, 3 anos nessa possibilidade, mas estava fora de questão, depois surgiu por a limitação de mandatos do Francisco Rocha, e depois surgiu, e foi uma transição tão pacífica que o Francisco Rocha fecha a lista da Comissão Política, portanto, o ex-dirigente distrital máximo fechou a nossa lista da Comissão Política. Eu quero dizer que há aqui uma continuidade e uma vontade de fazer bem, e temos, nesta altura, temos um grupo de mulheres com competência, conhecimento, disponibilidade, trabalho feito, que é importante, trabalho feito que uns 4, 6 anos vai, penso, aparecer e será um gosto. Ainda esta questão das mulheres, sente que de alguma forma muitas delas sentem alguma falta de motivação para a política também pelo facto dos homens monopolizarem a política e esta questão das cotas ser necessárias? Sim, ainda há isso em movimentos, porque quando as mulheres estão a discutir com os homens, as mulheres levam a vantagem. Até falam mais alto e tudo. Portanto, se for uma disputa direta, esse problema já não se põe hoje em dia. Agora, ainda de facto, há movimentos que são naturais, não são movimentos de rejeição, mas tendencialmente, e por exemplo, se for a um concelho dos mais pequenos, da dimensão de Santa Marta, mais um bocadinho. Se falar que uma mulher vai ser candidata à Presidente da Câmara, ainda não é tão aceito quanto isso. Sabrosa, que... As pessoas, ainda uma mulher, pronto. Depois, se for conhecida, se for entrando, se for aparecendo, passado algum tempo, já é pessoa conhecida, já é do meio. Agora, o primeiro impacto, nós não podemos negar que ainda existe. Ainda existe também a ideia... Votam, se calhar também tem alguma reticência em votar quando é mulher. E depois também ainda existe alguma resistência um homem ser o número 2 de uma mulher. Também é verdade. Não são todos os homens, mas também não são todas as mulheres. Mas eu acho que isso faz parte de um processo. E acho que o processo já vai muito avançado.
E eu estou convencido que 4, 6 anos a lei das cotas vão servir para os homens. E um dia Não destes tenho teremos dúvidas. também uma primeira-ministra. Não tenho dúvidas, novamente. não tenho dúvidas. Mas daqui, É daqui a bem quantos anos, não provável, sei. sim. Mas daqui a 10 anos a lei das cotas vai servir para os homens. Tem havido problemas em listas, por exemplo, nas eleições académicas ou Sim, órgãos nas académicos, académicas tem em havido. que há problemas de paridade, em que, portanto, por vezes há 2/3 de mulheres e, portanto, a Comissão E ele está Eleitoral só há bem pouco barra tempo é que porque teve obriga, uma- não, uma- tem que ser Sim, até porque Já, há- já. E- pelo até menos porque há áreas em que não há- de E não há muitos género. organismos, já, E a muitos maioria já são organismos há áreas mulheres. onde não há. Professor, a Associação Académica só há bem pouco tempo é que teve uma mulher como, Sim. como presidente. E a da Universidade do Minho Sim, acabou mas é de preciso tomar posse a registrar segunda senhora. que a lei das cotas não fala nem em mulheres nem homens, é da paridade, fala portanto, em género. Portanto, ela também serve exatamente para os dois lados. Está a ser mais utilizada por um género, Agora, mas não há de demorar muito que seja relativamente por outro género. à Câmara Municipal, o Conselho de Santa Marta diz-nos muito. Pronto, é um conselho histórico, um conselho não só vizinho de Vila Real e da Régua, portanto podemos dizer que é o coração, de facto, de toda esta região, não é? Quais são os grandes desafios de um concelho que, obviamente, está entre estes dois polos, mas que, obviamente, tem também, digamos assim, das áreas mais produtivas vitivinícolas do país e da Europa, não é? É inevitável separar aqui. Não, eu falo com gosto, falando de Santa Marta de Negueira, é sempre um gosto. Claro. E também aqui eu gostaria de ir por dois caminhos diferentes. Em 2013, e também estamos, tanto como Presidente da Federação, eu vou-vos partilhar que escolhi o slogan das 3 campanhas em 2013. Era a força de acreditar, mas não podia ser porque eu acredito, não, era a força de acreditar, mas o Banif tinha um igual e eu depois tinha a força de acreditar. Alterar, porque senão podia ser acusado. Foi o confiar e o confirmar. Escolhi-os em 2013, portanto em 2013 fiquei com os 3 slogans para o meu mandato de 12 anos, porque a confiança e a convicção, principalmente a convicção, era essa. E nessa altura eu falava em afirmar Santa Marta de Penegão na região, no país e no mundo. Hoje falo em posicionamento. Afirmado já está, já é conhecido, até pela Nacional 2 deu um salto enorme, mas afirmado já está, toda a gente já conhece Santa Marta de Penegão, chegamos a todos os cantos de Portugal, chegamos bem a Lisboa, que era muito importante lá chegarmos, e agora, nesta altura, é uma questão de posicionamento. E onde é que nós nos estamos a posicionar? Mantendo o nosso objetivo principal, que é aquele que nos traz também à Federação, que é a criação da riqueza. Portanto, ou seja, nós todos os dias temos que ser mais ricos um bocadinho, nem que seja um cêntimo, porque se nós todos os dias formos mais ricos um cêntimo, estamos sempre a enriquecer. Pouco, mas estamos a enriquecer. Portanto, e a única forma de mantermos as pessoas nos nossos territórios é elas irem enriquecendo todos os dias, portanto, ou seja, indo tendo uma vida cada vez melhor, ou pelo menos não regredir. E por essa via nós temos 2 caminhos. Um é o vinho, que é a nossa maior produção. Temos e depois, agora a cidade europeia de vinho, que é a nossa região do Douro. Temos Santa Marta, que é Baixo Córrego, e que as alterações climáticas têm um futuro muito promissor. Temos o Marão, que é a barreira, que provoca o microclima do Douro, porque sem Marão tínhamos vinho verde como amarante. Portanto, nós estamos, de facto, num lugar de eleição. Nós temos desenvolvido projetos municipais, temos o Douro Vivo, que é um miradouro, que nós chamamos o Douro Vivo, porque é um museu vivo das castas autorizadas no Douro. Portanto, ou seja, daqui a 2 anos, agora temos que fazer enxertia, portanto, fizemos o americano, fizemos todo o processo tradicional e daqui a 2 anos vão estar lá todas as castas autorizadas na região do Mercado do Douro. Portanto, o turista que for lá, num pequeno espaço, conhece ou a uva, visita ou a folha, ou a cepa das castas. Vê o Douro todo, não é? E vê o Douro ali. Depois temos a ligação de história,
que é dedicada a João de Mancilha, portanto, do conhecimento e toda a criação desta região, no sentido de, temos a padroeira, que o turista do Douro venha a Santa Marta. Portanto, se o turista do Douro vier a Santa Marta conhecer a história do Douro e depois passear pelo Douro, nós vamos ter muita gente em Santa Marta. Se tivermos boa gastronomia, bom vinho e boa castanha, eles compram. Eles comprando criam riqueza e criam dinâmica económica. É fácil Portanto, criar redes e parcerias entre os vários agentes que estão no Douro, ou ainda há alguns entraves e ainda há alguns nós que fazem curto-circuito? Ainda há... portanto, o Douro, há vários Douros, primeiro. Depois, na questão da exploração, também há vários patamares de exploração. Nós temos grupos extremamente organizados que criam valor todos os dias. Depois temos os produtores mais pequenos, que também já vão criando o seu valor. Depois temos as cooperativas, portanto, temos aqui, de facto, e juntar toda a gente não é fácil. Está muito melhor. Hoje em dia já se partilham espaços na promoção dos vinhos, que foi um passo gigante, mas temos um grande problema que Santa Marta já deu esse passo em 29 de julho. Portanto, nós no Douro atualmente temos das melhores adegas do mundo. O Douro, por culpa da Universidade da UTAD, tem dos melhores enólogos do mundo. Com aquela questão do curso de enologia, deu um salto. Mas teve aí um pecado mortal que eu não perdoo, que já vou dizer qual é. Mas temos dos melhores enólogos do mundo e qualquer dia não temos uvas. Porque não temos mão de obra na vinha. Nós estamos a iniciar, nós já estamos a trabalhar com colegas vossos, quer da Universidade aqui da UTAD, quer do IGAP no Porto, para criarmos o Estatuto do Trabalhador da Vinha. Porquê? Porque o trabalhador da vinha, se chover, não vai trabalhar, não ganha, não tem os direitos garantidos, não tem férias, não tem subsídio de férias. Portanto, não faz sentido que num território património mundial da humanidade, quem trabalha a vinha, e hoje em dia, por exemplo, a poda é uma ciência, não é? Portanto, não é qualquer um que vai podar, mas que cria, de facto, aquele que é o nosso melhor produto, que é a uva, não seja reconhecido. Não faz sentido que um enólogo ganhe 3, 4, 5 em função da sua competência e da sua qualidade, mas quem lhe dá as uvas para trabalhar, se estiver a chover, a estátua em Santa Marta de homenagem ao cavador. Portanto, nós vamos criar isso, vamos ver se conseguimos isso, e que tem que entrar nessa parceria. Portanto, ou seja, haver de facto um olhar diferente para quem trabalha a vinha, dignificar o trabalho da vinha, para que nós sistematicamente tenhamos gente a trabalhar. Portanto, o Douro tem esse problema. Se o Douro se conseguir organizar dessa forma, se conseguir estabelecer uma relação de criação de valor entre as cooperativas e os produtores engarrafadores e os exportadores, o Douro tem futuro. Hoje em dia, ainda não se consegue ir de encontro à pergunta do professor, ainda não se consegue conversar bem no Douro. Portanto, ou seja, todos os agentes da nossa região ainda não se conseguem sentar a uma mesa para construir um caminho diferente, que tem que ser o caminho da criação de valor. E para passar a Anabela, e os presidentes da Câmara de Cimedouro, todos conversam bem ou uns conversam melhor que os outros? Eu diria que... E sou um bocadinho suspeito, faço parte na direção deste mandato, mas o trabalho foi feito no mandato anterior, portanto posso falar à vontade que eu não estava na direção da CIM, estava o meu colega de Sernancelho, Carlos Silva, o Nuno Gonçalves Moncor e o Domingos Carlos aqui de Sabrosa, portanto eram os 3 dirigentes, um trabalho extraordinário. E eu diria que a Cimedouro... É uma comunidade intermunicipal com 19 municípios, portanto só Coimbra que tem o distante, não há maior, somos nós os dois as maiores. A Cimedouro, eu diria que talvez seja a CIM que melhor funciona. Em termos de solidariedade,
E de prova longe. disso é também esta agora do Portanto, só assim é que foi Douro, possível. não é? Vinho. Agora, em termos de Capital solidariedade, do de vinho. cumplicidade, não tenho dúvidas que é a melhor cima do país. E tem conseguido extraordinários resultados, muito fruto das lideranças que foi tendo, e poderíamos ter mais um bocadinho se os nossos privados nos acompanhassem. Porque também daí falta, não é? Portanto, para terem uma ideia, portanto, Santa Marta paga desde 2014 o espaço em feiras em qualquer lugar do mundo e a logística do produto, o transporte, e paga onde tem que para ela estar. Até 2016 tivemos procura, de 2017 até hoje não tivemos nenhum produtor de Santa Marta que nos viesse dizer, olha, eu quero ir à Feira X. Iam a custo zero. Portanto, também falta aqui. Depois, a outra questão, que esta já é um entendimento pessoal sobre a nossa região, nós temos que rapidamente baixar a quantidade e continuar a apostar na qualidade. Porque nós temos um vinho que é produzido num território que é património mundial da humanidade e só isso. E é muito simples. Um pequeno selo a dizer isso e mais 50 cêntimos na garrafa, eu acho que o Douro vende 50 milhões de garrafa, eram 25 milhões de dados em troca todos os anos. Ainda há uns tempos falámos da questão de quem o produz, ou seja, no Douro, recebe muito menos do que aqueles que depois o vendem, que é no Porto, não é? Por exemplo. Eu acho que já Ou não há... em Viena, como eu mostrei, não é? mas Sim. eu acho que a diferença já não é tão grande. Portanto, a decalagem entre a produção e quem engarrafa já não é tão grande como era antigamente. Onde eu acho que devia haver intervenção era na restauração. Porque na restauração chega aos 400, 500, 600% de margem de lucro. E isso é que não faz sentido. Professora. Ou pelo menos devia estar referenciado na carta de vinhos a margem de lucro. Porque se nós fôssemos a um restaurante que tivesse 400% de margem de lucro, não bebíamos aquele vinho, bebíamos água. Portanto, isto sim, este é um problema. Depois o outro, que também nós aqui no Douro, também ainda não fazemos e devíamos fazer, era ensinar os nossos jovens a beber vinho. É outro caminho que tinha que se fazer. Portanto, há aqui muito trabalho, agora nós temos um potencial enorme, agora temos que definir um caminho. E o Douro tem vários caminhos. Tem o caminho dos exportadores, depois tem os caminhos dos produtores engarrafadores, depois tem os das cooperativas, depois a relação entre eles nem sempre é séria, a concorrência não é séria. Porque tem o Caminho Santiago, inclusive. O Caminho Santiago. Aqui é o Turismo Norte que quer promover. Nós temos aqui, temos o alojamento, temos paisagem, portanto, nós temos tudo. Aliás, quando lerem a moção, se tiverem tempo e paciência, eu falo na paisagem, portanto, tudo o que é agricultura, tudo isso, floresta, tudo é a paisagem. Portanto, e se nós conseguirmos perceber a nossa agricultura, a nossa floresta, como paisagem, nós criamos valor e sustentabilidade. Ainda recentemente a arquiteta Teresa Anderson referia isso, não é? Que um dos grandes problemas no Douro Património da Humanidade é a desertificação, porque não havendo pessoas, de facto, a ocupar os espaços e os espaços rurais, como é que os espaços rurais serão dinamizados e serão... Sim, essa é uma dificuldade, geridos, mas eu acho que é de alguma forma estrutural. Aquilo que eu defendo para o nosso distrito, e falando do nosso distrito, nós temos Vila Real e Chaves como os grandes centros urbanos e como polos da atratividade. Mas eles deveriam crescer para criar uma área, e utilizando os termos nacionais, metropolitana à volta de Vila Real. Portanto, Santa Marta, a Régua e Sabrosa deviam crescer simultaneamente com Vila Real. Como é que se pode fazer isto? E Chaves com boticas, Valpaços, mesmo Vila Pouca da Guiar e até Montalegre. Então, duas formas. Mobilidade. Nós temos jovens na UTAD, muitos, penso que temos 41 ou 42, e temos 17 ou 18 que alugaram um quarto em Vila Real, a pagar 300 euros por mês. Estão a 16 km do estabelecimento de ensino. Não faz sentido. Não faz sentido. O que é que falta? Mobilidade. Mobilidade. Uhum.
E o que é que falta na mobilidade? Se ali em Lisboa andam com 40 euros, fazem milhares de quilómetros, então porquê é que não há de vir esse dinheiro para nós, para os nossos jovens não saírem de Santa Marta? E mais, os amigos dele, em vez de alugarem quarto numa grande cidade, podiam gostar de Santa Marta. E Santa Marta alugava 10 quartos. E à noite eram 10 cafés. E no fim de semana eram os almoços da família que vinha. E depois a família que gostava do vinho comprava o vinho. Portanto, isto é que nós temos que perceber. Exatamente. Ora, se nós percebermos esta questão do despovoamento, começava a ser mais relativa. É lógico que nós temos casais jovens que têm emprego em Vila Real, vêm para aqui viver. E têm casa dos pais vazia. Deixaram a casa dos pais e ficaram aqui a viver. Portanto, isto é um problema. Porque, por exemplo, em Lisboa, a pessoa tem o seu posto de trabalho 60 km para sul, perde esse posto de trabalho, tem uma oportunidade de 60 km para norte, não sai de casa. Tinha o transporte que eu levava lá e trazia e não saiu de casa. Nós, se tivermos um jovem que tenha emprego no Porto, vai para o Porto viver, porque não consegue lá chegar. Portanto, esta questão da mobilidade é um dos desafios que está na moção. Assim como a ferrovia. É esse mesmo. Portanto, nós temos que perceber que nós, para fixar os nossos jovens, temos que lhe dar mobilidade. Nós temos que os trazer pautado neste caso de manhã, ao meio-dia e à noite, e eles saberem que de manhã chegam A ferrovia que a Elsa está a falar é de facto muito interessante, porque a famosa linha do Corvo cruzava. Mas aqui, portanto, há aqui... haver uma mobilidade rápida. Porque, por exemplo, eu defendo, não sei se vai ser no nosso tempo, que a zona industrial de Vila Real devia ser intermunicipal. Sim. De Santa Marta, Raiva e Sabrosa. Ora, se nós tivéssemos essa mobilidade e os trabalhadores de Santa Marta pudessem vir para a zona industrial e voltar para casa, não havia problemas. Ora, Vila Real está a crescer e bem, e aqui posso puxar a brasa à nossa sardinha. E, acho que é uma evidência, tanto em Vila Real como em Chaves, a liderança de presidente do Partido Socialista marcou a diferença e criou uma alavancagem diferente, mas tem crescido muito por si e para si. Não é em população, infelizmente. Não é em população. Não, por uma razão muito simples. É que a atratividade de quem está numa cidade, viver na cidade, não é grande. Nós, quando foi o túnel de Marante, dissemos assim, vai muito bem, isto é bom, chegamos no tanto ao Porto, mas o que traz também leva. Já temos falado disso aqui. A ideia que nós tínhamos é que as novas médicos e tudo que moram do lado de lá, o que nós dizíamos é que as pessoas iam trabalhar ao Porto e vinham para Vila Real. O que aconteceu ao contrário. As do Porto vêm trabalhar para Vila Real e voltam para o Porto. Temos falado disso aqui, por exemplo, médicos, professores que dão aquelas Não, trabalham aqui será atrativo. Os professores da UTAD que eram do Porto e viviam, passavam a semana aqui, agora a ir para casa. passavam a semana aqui, davam as aulas, passavam a semana aqui. A partir do momento em que se construiu o túnel, vão para casa. Que movimentos parecidos acontecem entre Santa Marta e Vila Real, entre Sabrosa e Vila Real. Uma pessoa às 8 da manhã vê uma quantidade imensa de carros que vão para Sabrosa, são pessoas que vivem em Vila Real que vão lá trabalhar, muito provavelmente no poder público, como depois ao final do dia também outras pessoas. Portanto, esse é um dos problemas. O outro problema, e que eu gostaria aqui de introduzir, que também está na moção e me parece muito interessante, tem a ver com aquilo que nós defendemos dos serviços públicos. E aqui sim é uma reivindicação nossa e é uma oportunidade, tendo nós maioria no governo, o nosso governo tem que perceber que a base de fixação, o elo de ligação e de identidade de municípios como Santa Marta, Sabrosa, Mosão Frio são os serviços públicos. E que eles precisam de funcionar. E eles não estão a fazer por uma questão muito simples. Eu vou dar um exemplo da Caixa Geral de Depósitos, penso que é da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, tem os movimentos online. E depois acabou com as cadernetas e com as máquinas das cadernetas, não sei o quê. Ora, os idosos não aderiram. Os idosos vão à agente contribuinte pagar 10 euros para lhe fazerem o movimento. Só que isso aparece lá embaixo na central como movimento online. Portanto, Santa Marta aparece com 60% ou 70% de movimentos online, quando não é verdade. Não é online.
E então, se tem 70% ou 80% de movimentos online, não precisa de agência. É verdade. Só que não é a realidade. E o que falta em Lisboa, e nós podíamos mandar para lá muito, é sentimento. É perceberem o que se passa cá. Fica já aqui. As pessoas não sentem. Vamos chegar lá, as pessoas de Lisboa não sentem as nossas dores, não conhecem a nossa realidade, porque estes dados que são verdadeiros, porque o que entra lá é de facto um movimento online, esquecem-se que o idoso teve que pagar alguém ou teve que pedir alguém para lhe fazer. Mas as pessoas de Lisboa não sentem os nossos sentimentos? Eu diria que... Porque estão muito fechadas na sua bolha? Não, eu diria que alguns ficam deslumbrados por lá chegarem. E isto vai passar, isto vai lá passar porque Os que são eu não locais tenho estão lá, nada, têm eu não tenho obrigação nada de contra os alfacinhas, tenho contra os lisboetas, não é? Porque 70% ou 80% do governo não são de Lisboa. 70% dos governantes não são de Lisboa. Bem, também não são de Vila Real, que já percebemos. Os deputados não são todos de Lisboa. Mas os nossos representantes que estão lá têm a obrigação de chegar lá e dizer o que é que se passa cá. Têm toda a obrigação e devem não fazer e não conseguem fazer. Não conseguem porquê? É uma razão muito simples que eu ando a defender muito e está na moção. O sistema eleitoral. Nós só conseguimos ser ouvidos em Lisboa, nós, os nossos territórios. Penso que já sabem, a palavra interior está proibida na Câmara desde 2013. Não utilizamos a palavra interior. Portugal não tem interior. Está fora de questão. Foi uma habilidade que alguém fez e alguém se aproveitou e agora até já nem dizem no interior, que até já nem se diz. O presidente de Moncurvo até chama territórios de alta densidade, não é? Intensidade, alta intensidade. Portanto, eu proibi isso, nunca utilizei o termo interior porque não existe. Agora, o que é que acontece? O nosso Parlamento está montado em função dos partidos. E quem vem para lá, tem lá, portanto, está tudo escrito, tem o que tem que fazer. Portanto, não estou a ver 2 deputados, 3 deputados de Vila Real, do PS ou do PSD, terem força em Lisboa porque são engolidos pela máquina. E isto é uma dificuldade grande. Então porquê é que porque depois vamos... pessoa vai para deputado? Mas já lá vamos chegar. Não, vai tentar e depois chega lá e não consegue, por uma razão muito simples. Onde é que estão os votos? Se o sistema for uniforme, logicamente as apostas vai para onde estão votantes. Ora, parte dos parlamentares deviam estar ligados ao território. Aquilo que eu defendo na moção é que era um sistema misto da representação nacional. Estão 215 deputados, podiam ser 115 no sistema que está agora, e os outros 100 era o nominal. Na maioria do bicameralismo, isso resolvia, as câmaras altas são sempre aí assim. sim, porque um deputado eleito pelo Vila Real para defender Vila Real tinha um mandato muito diferente do que tem agora. Porque agora o mandato é nacional. E se perguntarem aos deputados, são o quê? Deputados nacionais. São eleitos pelos círculos, mas são então, já agora, porque é que alguém entrar. aceitará ser deputado neste... Eu acho que, na maioria, portanto, há deputados de carreira, como a gente sabe, há gente que estava lá no desafio. Mas eu acho que os primeiros deputados estão imbuídos de vontade de fazer e de fazer acontecer. Acho que sentem muita dificuldade e admito, não conheço em pormenor, mas admito que os nossos deputados, para fazer vingar uma lei muito direcionada aos nossos territórios, têm imensa dificuldade. Isso acredito que sim. Vamos fazendo alguma coisa, vamos introduzindo alguma coisa, todos os deputados, mas estamos muito longe daquilo que os nossos territórios precisam. Depois, há também a desigualdade da apresentação. Nós temos dificuldade em conversar. E aí voltamos à democracia. Portanto, havia quem falasse em acordos de regime. Eu falo em acordos de excelência. Um bom acordo entre o PS e o PSD tem que ser um acordo de excelência. Portanto, e nós nunca vimos, ou eu pelo menos nunca vi, os deputados de Vila Real eleitos pelo PS e PSD apresentarem propostas conjuntas. Pois. E seria bom, se calhar, nesse caso... Não, há situações, por exemplo, os serviços públicos. Não é uma bandeira do PS e do PSD.
Deixarem um bocadinho os partidos de Então, lado porquê? nestas situações. Portanto, E este é o saldo que nós temos que dar. Portanto, é fácil? Não. Se o conseguimos dar, não sei. Mas temos essa obrigação. O outro Vai saldo... tentar, como líder da Federação? Sim, sim, Pronto. vamos. Isso Deixa-me vão, satisfeito. bom, portanto, quando eu dizia que ia ser diferente, é fazer coisas diferentes, porque penso que pela primeira vez desde de 73, portanto, aqui em Vila Real, não sei se foi em 73, mas caso, isso não tenho presente, mas é a primeira vez desde que eu me lembro que o Partido Socialista em Vila Real tem como líder um Presidente de Câmara e, simultaneamente, como líder o Presidente da Mesa da Comissão Política, que é o órgão entre congressos. Portanto, esta visão vai nos ajudar, porque vimos de maneira diferente, temos uma maneira de estar diferente. Os nossos ex-deputados, nenhum foi autarca, a não ser o Alexandre Chaves, que na altura passou lá, e o Fernando chegou a ser, não sei, acho que não foi só o Alexandre Chaves, portanto, é uma visão diferente, claro. E isso permite-nos fazer um caminho diferente. Agora, se vamos ter sucesso ou não, o Já tempo falou dirá. com o António Mas vamos Costa, tentar. depois de... Ainda não, tanto... Está a deixar passar esta turbulência. Não, são momentos difíceis. Não, porque a minha pergunta, pronto, como eu Só já para fiz a terminarmos, várias já estamos pessoas aqui com pronto, que são próximas do António Costa, é tentar saber o que é que ele teria dito sobre a região de Vila Real. Não é só o que está escrito, porque o que Sim. está escrito nós sabemos, Mas mas eu, o que por é que ele exemplo, conversou e aquilo que pode ser dito também. de obviamente. todo o trabalho que tenho feito com ele como Presidente de Câmara, eu penso que é dos líderes mais próximos das nossas dificuldades. Se a resolve ou não, pois, mas são possíveis, outras não são. E que é mais sensível aos nossos pedidos, às nossas vontades e às nossas necessidades. O que eu acho é que os governos não estão, eu diria, com a coragem de fazer rupturas. Estamos muito mais do mesmo. E eu vou-lhes dizer uma coisa onde nós devíamos fazer uma ruptura. Houve uma medida em que pagavam mais um salário para quem viesse trabalhar para os nossos territórios. O que quer dizer... Até os médicos, né? Tinham Sim, sim. o que quer dizer que esse trabalhador era mais qualificado que os Devia-se que pensar estavam. primeiro era quem está cá. Para não E o fugir. que eu lhes disse, aumentem os salários ou àqueles que resistem e Que é para estão não cá. fugirem de cá. Que não falta quem queira vir. E apoia as companhias de teatro e tudo mais. Portanto, e isto é que as pessoas têm que perceber. Foi a Então, pouca porque vergonha que se passou, quem vem não é? para cá, então nós estamos Claro, num claro, sítio. claro. Portanto, quem está cá que devia ser valorizado. É o que eu E digo. depois, aos incentivos indiretos. Se nós não temos acesso, e é verdade, a serviços de qualidade e de alguma urgência, porquê é que pagamos exatamente os mesmos impostos daqueles que têm? Exatamente. Isso é que eles têm que perceber. E as próprias câmaras, no dia do feriado municipal, darem uma medalha a todos os cidadãos que tenham 75 e 80 anos dos seus territórios. Que isso eu já tinha dito. Porque muitas vezes permeia-se só alguém que nós- vai... Olha, Braga. Mas nós, Porque essas pessoas estão no território. Temos mesmo que concluir só. Não, mas mas dia, permeia. no dia 29 de julho Isso é permeia. Oh, professor, no dia 29 de julho de 22, a Santa Marta ofereceu uma medalha a todos os trabalhadores de vinha com mais de 40 anos. Isso Trabalho na vinha por conta de outras. É, Trabalhador da valorizar. vinha, distinguimos já nessa Temos altura. mesmo que concluir, já temos aqui, já passamos uma hora de programa, passou a Portanto, correr. passou. Tínhamos aqui ainda muita coisa Ai, para podemos ficar toda falar. a noite, não temos nada. Eu ia começar por si, para lhe pedir então a notícia que destaca da edição desta semana. Eu destaco duas. Uma Muito bem. é a recuperação, que, segundo a informação plena do Sr. Presidente da Câmara de Mondino de Basto, Bruno de Ferreira, portanto, meu colega nesta luta. Portanto, é uma felicidade enorme saber Passou um mau bocado, não é? que não recuperou. E depois, naturalmente, este anúncio dos 10 milhões para apoio aos nossos agricultores, que confiamos que de facto seja uma realidade e que infelizmente os últimos dias trouxeram muitos prejuízos
principalmente para quem converteu as nossas vinhas, tem prejuízos A imensos. Ministra teve, Portanto, é um inclusive, a apoio. visitar A Senhora Ministra veio cá e confiamos que, de facto, esse apoio seja efetivo e que seja rápido, porque... A agricultura não pode esperar, não é? Não, nem os nossos agricultores. Muito bem. Professor Paulo. Portanto, há aqui várias experimentos. Eu destacaria na página 3 aqui, professores em luta exigem respeito. Não fosse eu filho de professores e não sendo eu Já se falou professor... aqui muito de coragem, portanto também terem a coragem e de sair à facto, rua, não é? sou o primeiro a reconhecer, primeiro a ser solidário com os colegas. Eu e a Anabela claro. temos o máximo respeito. Aliás, a Anabela ainda com atenção especial em toda esta carreira. Depois, porque como encarregado de educação, e eu sinto também, estando aqui na presidência da Associação dos Encarregados de Educação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, também solidário com essa luta. E sentimos que temos aqui uma geração que está a ser formada, ou gerações que estão a ser formadas, por profissionais que deram tudo, muitas vezes foram trabalhar em condições impossíveis e estavam lá, muitas vezes com a incompreensão de pais, com a incompreensão dos alunos e, no fundo, com a incompreensão sucessiva dos governos que têm passado na educação em Portugal. E, de facto, nós não podemos ter um país em crescimento económico se não valorizarmos quem nos está a formar, porque não nos esqueçamos, todos nós tivemos professores e, portanto, o reconhecimento devido, não só simbólico, não só afetivo, mas também remuneratório, é mais do que justo. E já se tem vindo a dizer, não é, que só há políticos, e aproveitando que estamos aqui a falar de política, que só há políticos porque há professores. Com certeza. Não é? Professora, qual é a notícia que vai destacar esta semana? Eu destaco a notícia que, enfim, que chocou a cidade e que tem a ver com a pena suspensa pelo abuso sexual de uma menina. E por duas razões. Primeiro, por ter a ver com uma pessoa que era considerada na cidade e, no fundo, aquilo que nós podemos dizer que não conhecemos as pessoas ou achamos que elas são... Quem vê caras não vê corações. Quem vê caras não vê corações. Dou os parabéns, ou digamos, o respeito que tenho pelo vosso jornal por ter a coragem de dizer o nome do abusador, porque neste caso é uma questão de respeito pela vítima. Neste caso nós estamos a falar de uma pena suspensa por um crime que é um crime hediondo e que ninguém compreende porque é que há uma pena suspensa, mas que é realmente absolutamente necessário que se saiba o nome que se saiba o nome do criminoso. E aproveito também esta notícia para, se calhar, lançar um desafio à nossa justiça. Cada vez há mais casos destes. Isto é, obviamente, um problema psíquico, é um distúrbio psíquico de pessoas que é uma tara, digamos, e se calhar a nossa justiça tem que começar a pensar em que estas pessoas não fiquem impunes, mas eventualmente sejam internadas compulsivamente para um tratamento, não sejam presas em prisões comuns, a não ser quando haja violação, por exemplo, mas que sejam internadas compulsivamente, que sejam submetidas a tratamentos, porque na sua maior parte isto acontece em situações familiares, com tios, com pais, enfim, avós, etc. E isto começa a ser um flagelo da nossa sociedade. E temos de repensar, se calhar, o sistema judicial. É preciso mão firme nestes casos. É preciso uma mão firme, é preciso uma proteção à vítima, que fica com a vida completamente destruída, e é preciso repensar. Agora, não pode haver impunidade. Por muito que nos custe, obviamente, nós... Aqui o que acontece, há aqui uma coisa que chocou toda a gente, quando, enfim, a juíza diz que ser uma pessoa útil na sociedade é efetivamente uma pessoa que era muito considerada na cidade, mas que obviamente a situação tem que ser punida pelo crime que se fez. E eu acho, a comunicação social, e neste caso o vosso jornal, teve a coragem de dizer o nome, porque tem que ser feito e eu quis sublinhar isso hoje.
Muito bem, muito obrigada aos três por estarem connosco em mais um Contrassenso que chega ao fim. Nós voltamos daqui a 15 dias com um novo convidado. Até lá, boas leituras.